Olá, meus amigos, estamos aqui de volta em mais um vídeo, quinto vídeo do nosso estudo sobre a volta do Senhor. Depois de 4 vídeos, nós temos já muito conteúdo, tá? Muito conteúdo, então eu queria te encorajar a assistir os vídeos anteriores para que você tenha um entendimento completo, para que você possa crescer em conhecimento sobre esse tema escatológico da volta do Senhor. Já fizemos a distinção sobre os anúncios do fim, sobre os que precisam anteceder o fim e a iminência da volta dele também, de Jesus, uma diferenciação entre a volta, que é anunciada, e o arrebatamento, que é um mistério. Então assista os vídeos, principalmente 3 e 4, principalmente, que vão te elucidar de maneira muito clara essas diferenças. E nesse 4º vídeo, eu já queria embasar mais essa diferenciação entre arrebatamento e igreja, e embasar ainda mais porque eu tenho convicção bíblica, segundo uma doutrina bíblica ampla e completa, que Jesus volta antes da tribulação, aliás, está muito próximo de voltar, tá bom? Então fique conosco, não deixe de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para receber as suas mensagens, notificações sobre nossos vídeos e estudos, para abençoar a tua vida de alguma forma, e também dar um like no nosso canal, ok? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Fiéis até o Fim. Então, nesse 4º vídeo, eu queria falar com vocês sobre as festas do Senhor. E eu queria me embasar, melhor dizendo, em 2 textos bíblicos. O primeiro está em Levítico, capítulo de número 23, que eu queria ler com você. Acompanha comigo, por favor. Em Levíticos 23, versos 1 e 2, nós lemos assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades ou as festas, algumas traduções, do Senhor que convocareis serão santas convocações ou santas festas. Estas são as minhas festas, minhas solenidades. Ou seja, primeiramente nesse texto de Levíticos 23, verso 1 e 2. As festas do Senhor de Israel, em Israel também, são festas que são do Senhor. Ele diz, são minhas solenidades e minhas festas. Mas antes de falar sobre essas festas que são do Senhor, eu preciso dar uma pausa aqui, porque quando se fala de tradição judaica ou de festas judaicas ou outras práticas judaicas, eu vejo que existe uma grande tendência ou possibilidade no meio cristão evangélico de se cometer 2 possíveis erros, tanto um lado quanto o outro. Primeiro é de se tornar judaizante, querer trazer práticas de Israel para a igreja. E eu vejo muito isso nos nossos dias, e isso para mim é um erro grave. Nós não somos judeus, muito menos queremos ser judaizantes. Nós somos igreja do Senhor Jesus, são coisas distintas. Por outro lado, talvez para combater essa corrente, né, essa linha judaizante, para combater com a mesma intensidade, ignora-se ou tenta-se ignorar tudo de Israel, que eu também entendo que seja um outro erro. Com isso, eu quero dizer o seguinte: nós não temos que praticar as festas judaicas, nada disso, ok? Tem nada a ver com prática judaica, mas nós precisamos aprender com a história de Israel e com as verdades, os princípios que estão por trás da história de Israel, como, por exemplo, as festas do Senhor. E agora, voltando ao ponto, as festas não são para Israel e não para a igreja, mas são festas do Senhor. Então, elas falam de alguma coisa que nós, como igreja, precisamos atentar e aprender, ok? Eu queria ler agora com vocês um outro texto, já no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreveu e que vai trabalhar junto com Levítico, esse texto está em Colossenses, que vai trabalhar junto com Levíticos 23 para embasar o nosso estudo desse 4º vídeo, tá? Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, do verso 16 ao verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó: Portanto, irmãos, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque essas coisas são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ou seja,
Levíticos 23 diz que as festas são do Senhor. Paulo, um judeu que se converteu ao Senhor Jesus, cristão, escreve os irmãos de Colosso: vocês não precisam ficar sendo condenados pelo que a vez de comer, pode ou não pode comer, de beber, de luas novas, de sábados, de festas. Todas essas coisas são apenas sombras, apontam para a luz, apontam para a verdade. O que uma sombra é? A sombra bíblica, tá? Ou um tipo bíblico, ou um símbolo bíblico, uma sombra é algo que... A sombra de um objeto, ela reflete uma realidade, mas a realidade não é a sombra, ela é o objeto. Ou seja, a sombra, ela não é o real, a sombra é apenas o que é projetado, a luz projeta sobre o objeto, sobre a realidade. E o texto diz que essas sombras são sombras de Cristo. Cristo é que é a realidade. Então, o que tem de Cristo nas festas judaicas? E aí, para falar o que tem de Cristo nas festas judaicas, eu preciso dar um passinho para trás de algo que eu não falei no vídeo de número 4, quando eu falei do arrebatamento da igreja. Eu queria falar agora para vocês. Nós somos igreja, corpo de Cristo. E também somos corpo, como eu falei agora, corpo de Cristo. Ou seja, assim como foi com Cristo, será com a igreja. Por exemplo, Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, o crente também é gerado pelo Espírito Santo. Cristo, porque quis fazer a vontade do Pai e seu ministério, a sua obra, ele foi revestido do poder do Espírito Santo para o ministério. O crente também é revestido do poder do Espírito Santo para o ministério. Cristo foi perseguido e rejeitado. O crente também é perseguido, quem é corpo de Cristo também é perseguido e rejeitado. Todos aqueles que quiserem viver o cristianismo de forma piedosa sofrerão perseguições. Cristo morreu, o crente também morre. Cristo ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado. Todo aquele que for fiel também ressuscitará com o corpo glorificado. Cristo subiu aos céus entre as nuvens. O crente do arrebatamento subirá aos céus em meio às nuvens. Cristo retornará após a tribulação. Os crentes também voltarão com Cristo após a tribulação. Zacarias 14, Judas 1,14. Já lemos sobre isso no vídeo passado. Cristo reinará durante 1000 anos. Nós também, com o corpo glorificado, reinaremos durante 1000 anos com o Senhor na terra. Assim como foi com Cristo, será com seu corpo. Aliás, aqui gerar curiosidade para um outro vídeo meu, um outro estudo. Cristo pregou aos espíritos cativos durante 2 dias. No início do 3º dia, ele ressuscitou. A igreja, que é o corpo de Cristo, prega também aos perdidos durante 2000 anos. No início do 3º milênio, a igreja também será ressuscitada. É só para você entender um outro estudo que eu tenho sobre essa é a geração em que Jesus volta. Mas o fato é, Jesus é a referência. Então, voltando aqui para as festas do Senhor. O que tem de Jesus nas festas do Senhor? As festas são do Senhor. Paulo fala, ninguém vos julgue pelos dias de festas, porque os dias de festa são sombra, mas a realidade é Cristo. E qual é a realidade de Cristo? É isso que a gente vai ver agora, ok? Então nós temos das principais festas de Israel, aliás, vou falar de Israel, mas você já sabe que são festas do Senhor. Eu vou reformular aqui. Das 7 festas que nós temos em Israel, para Israel, nós temos 7 festas principais, ok? 4 delas acontecem na primavera, lá do hemisfério onde está Israel, norte lá, e 3 acontecem no outono, ok? Na primavera 4 e depois 3 no outono. Então, entre a primavera e o outono, nós temos o verão, que é um tempo de seca em Israel. Então, a primeira festa que acontece em Israel, tá, é a festa da Páscoa, a Pessá. Ou seja, o que é a Páscoa? Tá? Para nós sabemos que a Páscoa é a morte do Cordeiro que veio ao mundo, Cordeiro de Deus, Jesus. Mas nós sabemos que lá para Israel, a festa da Páscoa é a celebração do dia em que os hebreus foram libertos, livres da escravidão do jugo do Egito, onde aquele cordeiro foi imolado e o seu sangue passado nos umbrais das casas do povo hebreu lá no Egito, antes deles serem libertos. Essa é a Páscoa judaica. E o que tem de Cristo nisso? Eu vou te mostrar agora um slide, uma imagem, para você me acompanhar e ver algumas coisas sobre a Páscoa, ok? Então você vê aí que a Páscoa, a Pessá dos judeus,
tá? Ela representa o cordeiro que foi morto na libertação do Egito, como eu já disse. Tá? Em João, capítulo 1, verso 19, o João o Batista, ele escreve falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vocês estão vendo aí. Ou seja, não é curioso? No mesmo dia, o texto bíblico lá dos Evangelhos diz que no dia da Páscoa, ou seja, o dia que os judeus comemoram a Páscoa, que foi o imolar do cordeiro lá atrás, como na época de Moisés, no Egito, nesse mesmo dia do ano, mesmo dia preciso do ano, Jesus morreu, foi crucificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, no mesmo dia do ano em que o Cordeiro foi sacrificado no Egito, no mesmo dia Jesus cumpriu e morrendo na cruz do Calvário. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o Cordeiro verdadeiro de Deus. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Coincidência? Creio que não. Porque essa festa da Páscoa é sombra, mas a realidade é Cristo. Ok? Segunda festa das 7 festas que eu vou mencionar aqui dos judeus é a festa dos pães asmos. Essa festa ela tem um tempo de duração variável, porque ela vai desde a Páscoa até a próxima festa. E isso vai demorar um tempinho, depende, porque a terceira festa, que é a festa da primícia, ou seja, a festa dos pães asmos dura desde a Páscoa até as primícias. Tá? Agora, quanto tempo dura da Páscoa até as primícias? Depende. A festa das primícias sempre é no primeiro dia da semana, no domingo. O que isso quer dizer? Se a Páscoa cai numa quinta-feira, então a festa dos pães asmos dura de quinta, sexta, sábado e domingo, os 4 dias, certo? Se a Páscoa cair numa terça-feira, a primícia é só no domingo. Então tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, são todos esses dias da festa dos pães asmos. Ou seja, a festa dos pães asmos são os pães sem fermento que demora da Páscoa até a festa das primícias. Você pode ver também aí no seu monitor, nessa imagem, que tem a festa dos pães asmos, que é Matzot, não sei como é que pronuncia exatamente isso, meu hebraico não é tão bom assim, aliás, não é nem um pouco bom. Você vê aí que os pães asmos são a festa do pão sem fermento, que dura até as primícias. E em João 6, versículo 48, nós podemos ler que Jesus é o pão da vida, e é o pão que foi sepultado, ele morreu sem fermento. E fermento é símbolo de pecado nas Escrituras, de uma forma geral. Jesus é o pão sem fermento, o pão sem pecado, morreu sem o nosso pecado. Aí vem a terceira festa, que é a festa das primícias. Então, Páscoa até a primícia, tem a festa dos pães asmos e tem a festa das primícias, que você também pode assistir comigo, ver aí no seu monitor esse slide. A festa das primícias, tá? É a festa da apresentação do primeiro feixe da colheita do povo de Israel, a colheita dita de forma literal mesmo, a colheita do plantio em Israel. O primeiro feixe é apresentado ao Senhor. São os primeiros feixes, a primícia da colheita ao Senhor. Na tradição judaica, eles creem também que o povo hebreu passou pelo Mar Vermelho exatamente nesse dia. Pois bem, nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Então, atente para isso. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Coincidência? Não, porque a Páscoa, como uma festa do Senhor, é uma sombra da realidade que é Cristo. Ele morreu na Páscoa. Jesus, como pão da vida, sem fermento, ficou da Páscoa até as primícias sepultado, sem pecado. No domingo, primeiro dia da semana pela manhã, ao amanhecer, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por quê? Porque no primeiro dia da semana, após a Páscoa, é o dia da festa das primícias, onde a primeira parte da colheita era oferecida ao Senhor. E Paulo vai dizer em Coríntios 15 que Jesus é a primícia dos que dormem. Então preste atenção. Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, passou os pães asmos sepultados exatamente no mesmo tempo,
e foi ressuscitado como primícia dentre os mortos, exatamente no dia da festa das primícias. Pergunta que volta é: coincidência ou cumprimento de profecia bíblica? Bíblia pura, meu irmão e minha irmã. As festas são sombra e a realidade é Cristo. A quarta festa, depois da Páscoa, pães asmos e primícia, a quarta festa é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes ela acontece 50 dias depois das primícias, ok? E é a festa de celebração da primeira colheita do trigo em Israel. Você vai ver nossa imagem também aí sobre essa festa de Pentecostes. Então, o Shavuot, que é Pentecostes, é 50 dias depois das primícias, como nós falamos. Celebração da colheita do trigo. Segundo a tradição judaica, a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai exatamente no dia do Pentecostes. E é interessante porque em Atos 2 nos fala sobre a descida do Espírito Santo. E aí eu volto aqui para vocês. Olha que curioso, irmãos, mais uma vez. Jesus cumpriu morrendo exatamente no dia da Páscoa, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo: eu sou o Cordeiro que foi apontado, que era a sombra lá no Egito. Ficou enterrado durante os pães asmos. Ressuscitou exatamente no dia das primícias, como a primícia dos que dormem. Primeiro feixe. Passados 50 dias, exatamente no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Não podia vir um dia antes? Não podia? Podia. Mas veio exatamente. E ali, na festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, ou melhor, da celebração da primeira colheita de trigos, a descida do Espírito Santo. Pedro se levanta e prega, e há uma enorme quantidade de conversões, e ali é a primeira grande colheita do Evangelho. Mais uma vez eu te pergunto, coincidência? Morrer no dia da Páscoa, sepultado exatamente nos pães asmos, ressuscitado precisamente nas primícias, e o cumprimento da primeira colheita exatamente no dia da colheita. Coincidência? Não. As festas do Senhor são sombras proféticas, mas a realidade é Cristo. Estas são as 4 primeiras festas que se cumpriram na primeira vinda de Cristo e que todas falam do Senhor, apontam para o Senhor e se cumpriram no Senhor. Todas, precisamente. Após a primavera, tem um período longo de verão, de seca em Israel, com poucas chuvas, até que chegue o mês a época do outono lá em Israel e comecem a se cumprir as outras 3 e últimas festas do Senhor em Israel, que também falam de Cristo. A quinta festa do Senhor, já depois do verão, já no outono em Israel, é a festa das trombetas, a festa, o Rosh Hashanah, conhecido dessa maneira. E a festa das trombetas, ela é uma festa que ela vem após a seca, um tempo de seca em Israel. É o ano novo em Israel, essa festa, marca o início do novo ano. E essa festa é a festa que, em Israel, é o seguinte: após estar havendo a colheita, quando as trombetas tocam em Israel, há uma sequência de trombetas que se tocam em Israel. Quando se toca a última trombeta dessa sequência de trombetas dessa festa em Israel, todo mundo que está no campo, colhendo, trabalhando no campo, eles param a sua colheita, ainda que tenha mais coisa para ser colhida, e vai para o templo adorar o Senhor, cultuar o Senhor, celebrar o Senhor pela colheita, ok? Então a festa das trombetas, há uma série de trombetas sendo tocadas, no final dela, quando toca essa última trombeta, algumas já avisaram, o povo para a colheita, ainda que tenha mais para ser feita, e vai adorar ao Senhor. Olha a continuação do nosso gráfico aí na sua tela. Então tá aí, ó, festa das trombetas, o Rosh Hashanah, é uma convocação de Deus para juntar o povo, a colheita é interrompida, ainda que tenha mais coisas para serem, frutos para serem colhidos, tá? Isso nós podemos ver o cumprimento no Novo Testamento, em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, já lemos, que é a respeito do arrebatamento. Ou seja, ao toque da última trombeta, a última trombeta para um judeu ortodoxo, que entende das festas do Senhor,
Quando fala-se última trombeta, está se referindo à última trombeta de uma sequência de trombetas que toca na festa das trombetas, Rosh Hashanah. Ao toque da última trombeta, nós que estamos aqui ainda colhendo, lançando a semente e colhendo, nós pararemos tudo que estamos fazendo aqui na terra e vamos encontrar com o Senhor nos ares, ainda que tenha mais coisa ou mais pessoas para serem colhidas pelo Senhor. Então, se a Páscoa fala sobre a morte de Jesus, se os pães asmos falam sobre o sepultamento de Jesus, se as primícias falam da ressurreição dos mortos de Jesus, se a descida do Espírito Santo, ou melhor, o Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo e a primeira colheita do Evangelho da semente de Jesus, a festa das trombetas, depois de um tempo de seca, de chuvas esparsas, fala sobre o arrebatamento da igreja, que já já nós vamos dar um foco mais nisso aqui, mas só para terminar primeiro as 7 festas, eu vou detalhar mais isso aqui com você. As festas das trombetas, ou a festa das trombetas, diz respeito ao tempo em que os lavradores, os que colhem, plantam e colhem, pararão a sua plantação, pararão de colher e vão encontrar com o Senhor, ainda que mais tenha que ser colhido. Ok? Festa das trombetas. Após a festa das trombetas, vem a 6ª festa, que é o Yom Kippur, e você também pode ver conosco no vídeo agora. Tá aí, o Yom Kippur, ou também conhecida como a festa da expiação. Para Israel, é um dia de choro e arrependimento pelos pecados que eles têm cometido. Para Israel, é o dia do juízo final para todos os homens. Os israelitas creem que Yom Kippur representa o dia final da história da humanidade, que o dia da história da humanidade vai se cumprir no Yom Kippur, que é o dia do juízo final. Em Zacarias 12:10, nós podemos ver que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, que vai julgar todas as coisas também, e eles creem que é o dia de arrependimento geral de Israel. E, por fim, a 7ª festa, repito, daqui a pouco eu vou destrinchar para você. A 7ª festa é a festa das cabanas, que também está aí na tua tela. Ou tabernáculo, festa das cabanas, Sukkot, ou então festa dos tabernáculos, que é a celebração pelo fim das colheitas, ou da colheita, o fim da colheita. Os judeus, eles relembram a provisão, a proteção de Deus no deserto, com as suas tendas, festa dos tabernáculos, das tendas, das cabanas, tá? Ou seja, então se o arrebatamento é representado nas trombetas, a segunda vinda, melhor dizendo, é representada na expiação após a tribulação, a segunda vinda, e os tabernáculos, ou a festa dos tabernáculos, representam o milênio, ou seja, Apocalipse capítulo 20, onde nós, junto com Cristo, igual Zacarias 14, já vimos, Judas 1,14, voltaremos com o Senhor, ou melhor, o Senhor voltará com milhares e milhares dos seus santos, nós, para reinarmos 1000 anos com o Senhor na terra, ou seja, o Senhor tabernaculará, saiu a palavra, viu? Na terra durante 1000 anos, para reinar nessa terra e nós com ele. Isso é representado pelo milênio, que é o fim da colheita, ok? Essas são as 7 festas judaicas, que são festas do Senhor, que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, que são sombras, mas a realidade é Cristo. Agora eu queria dar um zoom, aproximar com você nessas festas de outono, para a gente ver detalhes preciosos, que certamente vão fazer você pensar, assim como me fez pensar quando eu estudei e descobri isso aqui, e vai reforçar para você e para mim, que o Senhor volta para a igreja antes da tribulação para nos arrebatar, como nós já vimos no vídeo 3, no vídeo 4, e agora estamos reforçando. Então, acompanhe esse vídeo conosco. Na verdade, não é um vídeo, é uma imagem, mas você pode ver que eu ampliei as 3 festas de outono, do outono, a festa das trombetas, o Yom Kippur e o Sukkot, que é a festa do tabernáculo. Começando pelas trombetas, né, que é o Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano, como vocês estão vendo aí, que é o Ano Novo Judaico, né? Eles também chamam, essa festa também tem o nome de Yom Teruah, que significa o dia do estrondoso despertar, ou também o dia de memórias, tá? Os judeus creem que na festa das trombetas, todo o ano em Israel, eles creem que essa é uma festa, pelo tocar as trombetas, que é um anúncio de juízo vindouro. É um anúncio que está próximo,
que vai iniciar o juízo. Então a festa das trombetas é uma festa de anúncio do juízo. E não só isso, eles creem, como você está vendo agora na sua tela novamente, que nessa festa das trombetas, num que eles chamam de Musaf, eles creem que os portões, nesse dia das trombetas, os portões são abertos. Olha que interessante, irmãos. Já vimos no vídeo 4, início agora do vídeo 5, que a igreja é a noiva de Cristo, é um mistério. Lembra no vídeo 4? E que uma porta foi aberta no céu, a porta da graça, a porta das bodas do Cordeiro. Assista depois o vídeo 4. E que a igreja entrará por essa porta. Eles creem que fica nos céus, que na festa das trombetas, que nós já vimos que é a sombra do arrebatamento da igreja de Cristo, vimos que esse portão é aberto nas trombetas, creem os judeus. E tem mais, olha novamente agora nessa imagem que eu vou colocar para você agora. Eles creem, ou melhor, a festa das trombetas sempre é festejada na lua nova, no 7º mês, lá em Israel. Porém, mais uma curiosidade, por iniciar numa lua nova, ninguém sabia o dia e a hora que ela teria início. Ou seja, olhe para cá, a festa das trombetas é a única festa que os judeus não sabiam o dia e a hora que ela iria acontecer. Não sabiam. Todas as outras tinham um dia marcado, mas essa não. Por quê? Ela começava com a lua nova. Então, os judeus, ficavam lá, os responsáveis, com a trombeta, olhando quando surgia a lua nova no céu. E aí começava a série de trombetas, até a última. E quando chegava a última, como eu já falei, eles deixavam a colheita, ainda que tivesse mais para colher, e iam cultuar ao Senhor. Pois bem, a festa das trombetas também é conhecida pelos judeus como a festa que ninguém sabe o dia e a hora. Não é interessante? Quando Jesus fala que ninguém sabe o dia e a hora, se referindo ao quê? Se referindo ao arrebatamento, que é um mistério, a noiva e o noivo. Referindo ao quê? Ao dia que a noiva entrará pelo portão dos céus, que será aberto. Se referindo ao quê? À festa das trombetas, que é quando esse portão é aberto. Está tudo entrelaçado. E é maravilhoso como a Bíblia toda se encaixa perfeitamente quando nós estudamos a Bíblia do começo ao fim, porque o nosso Senhor anuncia o fim desde o começo. Acompanha mais com a gente aí na tela agora. Assim os sacerdotes tocavam a trombeta e os tementes a Deus, como eu já falei, verdadeiros servos do Senhor, interrompiam imediatamente a colheita, mesmo que ficasse mais para ser colhido. Deixavam tudo no campo e se dirigiam para o templo para a adoração do ano novo. Irmãos, e tem mais uma coisa. Eles criam que o portão era aberto, certo? Eles creem hoje ainda em Israel. Eles creem que na festa das trombetas o portão dos céus é aberto. Na festa das trombetas. Que nós sabemos que esse portão é o portão da entrada da igreja arrebatada. Ok. Mas eles têm um nome para esse momento em que o portão é aberto. Você sabe como é que é o nome para um hebreu, para um israelita? O nome desse momento em que o portão é aberto ao som da última trombeta, na festa das trombetas, chama-se Natzal. Olha na sua tela aí. Natzal é o momento, no fim da festa, da última trombeta, onde os livros são abertos com o portão dos céus. Esses livros são abertos, os livros dos céus. Ou seja, Natzal, na concordância do Strong, é o número que está vendo aí, é o 5337 em hebraico, que é o sinônimo do grego de harpazo, o que é o 726. E harpazo significa arrebatamento. Curioso? Coincidência? Coincidência alguma, irmãos. Não tem dúvida. Vou repetir para vocês. Páscoa. Jesus morreu no dia da Páscoa. Falando da sua morte, Cordeiro de Deus. Foi enterrado e ficou sepultado como pão sem fermento, pães asmos, cumpriu. Foi ressuscitado nas primícias, exatamente no primeiro dia da semana, no domingo, como a primícia dos mortos. Depois, no Pentecostes, exatamente no mesmo dia, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu e na festa da colheita houve a grande primeira colheita. Tempo de verão, tempo de seca. Vem a primeira festa, a festa das trombetas, onde o portão dos céus é aberto,
é um aviso de juízo. E quando os livros são abertos, daqui a pouco eu explico sobre os livros, o livro no céu é aberto, eles chamam de Natzal, que é o mesmo nome hebraico para grego, que significa arrebatamento, ou raptura, ou raptar, tirar com velocidade. Pois bem, tudo está se cumprindo e vai se cumprir, porque todas essas coisas, as festas são do Senhor e elas são sombra, mas a realidade é Cristo. E logo após as trombetas vem o Yom Kippur, que é a próxima festa, já falamos sobre isso, vamos agora detalhar um pouquinho, que é a festa da expiação, como você pode ver também nesse nosso vídeo, ok? Nessa nossa imagem. Então, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, também é chamado de dia da redenção, tá? E se nas trombetas é um dia de alerta e de juízo, um dia de abertura de portões dos céus, no Yom Kippur é um dia de veredito do juízo. É o dia do veredito. Então, nas trombetas é um alerta do juízo, e no Yom Kippur é um dia do veredito do juízo. Se, no dia se nas trombetas é o dia da abertura dos portões dos céus, no Yom Kippur também é um dia do outra abertura dos portões dos céus, tá? Porém, nas trombetas nós temos esse momento chamado Musaf, que é o portão dos céus sendo aberto, e temos Neilá, lá no Yom Kippur, que eles creem que os portões serão fechados, ou seja, nas trombetas eles são abertos, no Yom Kippur ele permanece aberto e logo depois se fecha, ok? E nós podemos ver também que o período entre as trombetas e Yom Kippur, como você vê aí, eles chamam de Yamim Noraim, acho que é isso que se pronuncia, tá? Que são os dias terríveis ou dias de temor. Ou seja, o que nós temos? Se nas trombetas há um anúncio de juízo, o portão é aberto, o livro é aberto, a igreja entra para encontrar com o Senhor, deixando toda a colheita que falta para trás. Se o livro é aberto ali, o portão é aberto ali e um alerta para juízo, aqui nas trombetas, aqui no Yom Kippur, é o veredito final. E o portão depois se fecha da salvação da colheita. E eles chamam esse tempo aqui de dias terríveis. E é o que você vai ver agora comigo, como é que eles tratam esse tempo entre a trombeta e o Yom Kippur. Acompanha comigo. Se em Rosh Hashanah cada pessoa é julgada, quando esse portão é aberto, eles creem que em Rosh Hashanah, que é um aviso, um alerta de juízo, cada pessoa é julgada. Então Deus abre, segundo a tradição judaica, Deus abre 3 livros. 3 livros são abertos na festa das trombetas, junto com a porta aberta, o portão aberto. E todos aqueles que tinham se voltado para Yahvé, para Deus, estavam escritos no livro dos justos. Ou seja, esses 3 livros eram abertos na festa das trombetas. Os que estavam escritos no livro dos justos já estavam justificados. Não tinham problemas. Ou seja, são aqueles que serão arrebatados. São aqueles que estão justificados pelo sangue de Cristo. Esses estão no livro do justo. O livro do justo, que aparece em Apocalipse, o livro, a tradição judaica já crê nisso. É bíblico isso aí. Moisés lá atrás fala, Senhor, então me risque desse livro. Deus fala, não posso te riscar. Esse livro já acompanha toda a tradição judaica e é bíblico. Portanto, na festa das trombetas, quem está inscrito no livro dos justos já está justificado. Vamos acompanhar mais nessa imagem agora. Porém, faltam 2 grupos de pessoas, certo? Aqueles que não estão no livro do justo. O grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, eles chamam de Hashim, que são os totalmente iníquos. Ou seja, o destino daqueles que são chamados de Hashim, ele é selado no Rosh Hashanah. Ou seja, porque eles já rejeitaram com próprias escolhas a salvação oferecida pelo Senhor. Não tem mais jeito para eles. Mas existe um outro grupo, segundo os judeus creem, na tradição dele das festas judaicas, que são os intermediários. Nem justos, nem iníquos. Se eles se arrependerem até o Yom Kippur, entre as trombetas até o Yom Kippur, eles serão inscritos entre os justos. E o destino deles é selado no Yom Kippur. Lá em cima, novamente, nas trombetas é dia de alerta para juízo. No Yom Kippur é o veredito. Ou seja, novamente, aqueles que são achados justos na festa das trombetas,
Esses já são declarados justos. Quem são estes? Aqueles que deixam a colheita para cultuar ao Senhor. É a igreja, são os santos que serão arrebatados, levados para o Senhor, para encontro do Senhor nos ares, segundo o texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo também escrevendo. Encontraremos com o Senhor nos ares. Ou seja, esses são os justos. Quem são aqueles que vão entrar na tribulação? São esses dois grupos. Alguns já estão perdidos, segundo os judeus chamam de Hashim, que não tem mais jeito, e outros que vão se arrepender até o Yom Kippur. Ou seja, o tempo entre as trombetas e Yom Kippur nada mais é do que o período de tribulação que os judeus chamam de dias terríveis. Só para vocês entenderem aqui, isso acontece todos os anos em Israel, essas festas. E sempre que chega nas trombetas, eles começam a se arrepender porque sabem que vem juízo. E até chegar a festa do Yom Kippur, eles se arrependem para começarem um ano abençoados por Yahvé, por Deus. Mas isso é uma sombra do futuro, uma sombra cuja realidade é Cristo. Olha que interessante como é que eles se tratam até a trombeta e depois até o Yom Kippur. Olhem conosco. Quando o judeu encontra um outro judeu, quando está próximo da festa do Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, eles se saúdam assim: que você esteja inscrito no livro da vida, para que tenha um ano feliz. Olha que interessante. Antes de chegar à tribulação, um judeu encontra com o outro e fala assim, ó, que você tenha um ano feliz, porque é o ano que muda, o ano deles. E que você esteja inscrito no livro da vida. Olha que legal. Quando passa, porém, a trombeta, essa festa, entre a festa de trombetas e Yom Kippur, eles mudam a saudação. Olha o que acontece. Como você vê aí, a saudação muda do Rosh Hashanah até o Yom Kippur. Eles falam que você continue selado até o dia da redenção. Você vê que todas as festas para Israel, que são festas do Senhor, falam de Cristo, da igreja de Cristo e do povo de Cristo. Porque quando a igreja é arrebatada nas trombetas, o foco de Deus que está na igreja hoje passa a estar em Israel. No vídeo de número 2, se eu não estou enganado, eu me lembro bem, quando eu falo sobre o que quais são as características da tribulação, eu falo que uma coisa é foco, outra coisa é exclusividade. Hoje, o foco está na igreja, não exclusividade. Deus também age em Israel. Muitos judeus aceitam a Cristo e se convertem, não a maioria, mas o foco está na igreja. Quando a igreja for levada na festa das trombetas, no abrir e fechar de olhos, for arrebatada e entrar pela porta no céu, aí, meu irmão, o foco passa a estar em Israel. Não é exclusividade. O foco passa a estar em Israel, mas também povos, gentios, de todo povo, raça, língua, tribo e nação, também se aceitarem a Cristo como Senhor, também serão salvos. E a Apocalipse revela que haverá salvação de todo povo, raça, língua, tribo e nação. Mas o foco estará em Israel. E essas festas, voltando, falam direitinho sobre Israel. Olha na sua imagem novamente. Então nós temos o arrebatamento sendo tipificado a uma sombra nas trombetas, aonde o portão é aberto, onde o livro da vida é aberto, onde a saudação é que você esteja escrito no livro da vida, aonde há o arrebatamento, até o Yom Kippur. São os dias terríveis, dias de temor, que a Bíblia chama de angústia de Jacó, ou tribulação, como você está vendo aí nesse slide, nessa imagem. E no Yom Kippur, que é a volta do Senhor, o Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia da redenção, é o dia do veredito do juízo, em que o Senhor retorna e aí inaugura o milênio, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, que é a festa mais alegre e mais feliz após toda a colheita de Israel, que é a celebração, e realmente na festa do milênio, após Israel ter reconhecido e aceitado Jesus Cristo como Messias deles, eles vão celebrar muito no milênio e vão reinar durante 1000 anos junto com a igreja, todos aqueles que forem salvos, que é Jesus tabernaculando na terra como homem, segundo Ezequiel 37, durante o milênio. Ou seja, você que está conosco, você pode ver conosco que a Bíblia é toda amarradinha, gente. Já vimos as diferenças sobre arrebatamento e sobre a volta do Senhor. Vimos que, com certeza, com todo respeito e amor aos meus irmãos em Cristo que são pós-tribulacionistas, eu os amo da mesma forma, eu os respeito da mesma forma. Existem homens que creem que Jesus volta depois, que são muito maiores do que eu no Evangelho.
muito mais vividos, muito mais experimentados, muito mais usados por Deus. Eu os admiro, mas eu falo com muita convicção no meu coração e sinceridade. Certamente o Senhor Jesus volta antes da tribulação, que é simbolizado pela festa das trombetas, para levar a sua igreja na abertura dos livros, livro da vida, a abertura dos portões celestiais. Nós entraremos pelo portão da graça, pelo portão das bodas do Cordeiro, pelo portão do casamento. Portanto, meu irmão e minha irmã, esteja preparado para esse grande e maravilhoso dia que está chegando, que é a festa das trombetas que ela simboliza, porque depois serão dias terríveis. Angústia para Jacó, angústia para os judeus e para todo o mundo. O certo é, querido, que o Senhor vem em breve. O certo é que Ele vai nos arrebatar. Nós teremos os nossos corpos transformados em corpos de glória. Os mortos primeiros ressuscitarão e nós subiremos naquele dia triunfante e maravilhoso para encontrar com o Senhor nos ares. Não importa muito se você é pré ou pós-tribulacionista. O que importa mesmo é que eu e você sejamos fiéis até o fim. Mais uma vez, que Deus te abençoe.